Fala pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai dar sequência aí no vocabulário, não as aulas do curso de vocabulário, isso aí encerrou, mas a gente vai ver vocabulário mesmo, né? Tem toda uma playlist aqui no canal só com palavras, expressões, etc. Aí a expressão de hoje é essa, make a scene. Vamos ver aí. Um vídeo mais tranquilo, né? Depois de encerrar um curso aí intensivo sobre vocabulário. Vamos pegar leve aí no retorno às atividades normais. Então, nós temos primeiro o verbo make, né? É um verbo, make, que é fazer, né? Make. Temos o a, que é um artigo indefinido, né? Significa um, uma, ou o plural, uns, umas. Artigo indefinido é usado quando você está falando apenas de uma coisa genérica pertencente àquela espécie. Por exemplo, a car. A car é estou falando um carro, não estou falando de um carro em específico, não é aquele carro ou este carro, é um carro. Ao contrário, o the, né, que é o artigo definido, aí ele já vai se referir a algo em específico. A car, the car. A car, se eu estou falando de um carro aí qualquer. The car, estou falando o carro, estou falando de um carro específico que ali no contexto vai estar citado já ou subentendido, né? E sim significa cena, né? É um substantivo, significa cena, né? Que nem fala cena de filme, por exemplo. Então a tradução literal da expressão make a scene seria fazer cena, fazer uma cena, mas eles usam essa expressão nas situações em que a gente usa a expressão fazer escândalo. Não, o famoso fazer o barraco, dar um barraco, coisa do tipo, fazer escândalo. Então, make assim significa, não significa no português o nosso fazer cena, sim significa o fazer escândalo, tá? Vamos ver uns exemplos aí de frase, né? E aí a gente já aproveita e vê a regência desse verbo nessa expressão. Então, um exemplo aqui seria stop making a scene over this. Stop making a scene over this. Para de fazer escândalo por causa disso, né? Então, a regência, o que é regência de um verbo? A regência de um verbo é a maneira como o verbo interage com os seus, digamos assim, os seus complementos. Então, quando eu digo a regência desse verbo é através da preposição over. Então, make a scene over. Então, temos o over aqui como a preposição dessa regência para essa expressão, tá bom? Então, over vai ser usado ali para isso. O que acontece? Obviamente, quando você tem essas expressões, você tem que sempre estar conjugando o verbo de acordo com a situação que você vai usar. Então, você não pode pegar a expressão make assim, que geralmente vai vir assim nos dicionários, nos léxicos e tal. Vai vir assim, to make assim. Mas esse to vem em tudo, então geralmente eu não coloco. Às vezes eu coloco, às vezes não. Mas vai encontrar muito assim. Você tem que pegar isso e conjugar. Conjugar, adaptar. Às vezes você precisa adaptar o resto da expressão também. Então vamos ver como ficaria isso no passado. He made, passado do verbo make é made, a scene. He made a scene over that. Ele fez ele deu um escândalo por causa daquilo. Ela dará um escândalo. Vamos trocar o sujeito. She will make a scene over this. Ela vai dar um escândalo por causa disso. Ela dará um escândalo. They are, vamos pôr no contínuo. They are making a scene over this. Eles estão dando um escândalo por causa disso.
Então é assim, lembre-se sempre, você tem que adaptar, né, o verbo da expressão e às vezes outros elementos da expressão, você vai adaptando de acordo com a situação. O verbo é conjugado, você não simplesmente pega a expressão aqui no seu sentido bruto, na sua forma bruta e joga. Lá não, você vai adaptando. Beleza? Então a expressão de hoje é essa, um vídeo bem curto, bem rápido, bem tranquilo aí para a gente se recuperando depois do curso e voltar com as atividades mais pesadas do canal. Então é isso, pessoal. Make assim, fazer escândalo. Muito obrigado e até a próxima.